Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais essa aula personalizada e exclusiva para a plataforma das clientes do Método Corpo Definido Natural. E a aula de hoje é sobre a estratégia planejamento prático. Isso mesmo, você vai ter acesso a 7 atitudes práticas para transformar o planejamento em um hábito e dar um basta na procrastinação. Planejamento. Eu fui buscar essa palavra no dicionário e olha só a definição que eu encontrei dessa palavra. Significado de planejamento: ação de preparar um trabalho ou um objetivo de forma sistemática. Planificação. Ação ou efeito de planejar, de elaborar um plano, determinação das etapas, procedimentos ou meios que devem ser usados no desenvolvimento de um trabalho, festa ou evento. Olha só que interessante. Bom, então planejamento basicamente é você ter práticas para atingir o seu objetivo. Portanto, se a sua meta é ter um corpo definido, você vai precisar ter meios para atingir isso. Você se lembra da história da Alice no País das Maravilhas? Claramente a Alice não tinha nenhum planejamento, não é mesmo? E, consequentemente, não sabia para onde ela ia. É fato, quem não tem um planejamento se vê muito perdido e não chega a lugar nenhum, não é mesmo? Bom, e percebe o quanto o planejamento vai sim fazer diferença na conquista do seu objetivo? Mas algumas mulheres, elas dizem para mim, mas Carol, eu não sou boa em planejar as coisas. Eu até começo, sabe? Olha, eu até comecei aí, mas acabou que eu desisti, eu adiei o que precisava fazer. E sabe por que essa desistência é algo, infelizmente, muito comum? Porque você ainda não criou o hábito do planejamento na sua vida e acaba achando isso algo muito difícil, sabe? Algo muito de outro mundo. E não tem nada a ver, né? Para te ajudar nisso, eu separei, na verdade, 7 atitudes práticas para que você transforme o planejamento em um hábito e finalmente dê um basta na procrastinação. Então, primeiro, vamos lá, então, começando, pega papel e caneta e anota, tá? Separe um local específico para anotar as suas atividades. Você pode reservar uma agenda, pode ser um aplicativo do celular, um planner, inclusive eu disponibilizei aqui na plataforma um planner fit. Se você quiser, você pode imprimir, você pode utilizar ele, tá bom? Não importa qual material que você vai utilizar, mas é importante que você tenha sempre o mesmo local para realizar o seu planejamento de atividades. Isso vai fazer com que você crie um atalho no seu cérebro e ele não precise se esforçar pensando, gastando energia para escolher onde é que você vai anotar o que você precisa fazer. Desse modo, você não fica perdida, você não corre o risco de ter anotações espalhadas em vários lugares e isso acabar fazendo com que você procrastine aquilo que você tanto precisa fazer. Bom, segundo tópico aí que eu trouxe para você, liste todas as atividades que você precisa fazer. Faça uma lista, tirando da cabeça e colocando no papel todas as atividades que você precisa fazer. A lista, você vai reparar, ela vai ficar imensa muitas vezes, mas fazer esse download do seu cérebro é muito
importante. Normalmente a gente está com um pensamento muito congestionado, e ficar com o pensamento muito congestionado de ideias, de pensamentos, né, impede que a gente tenha mais clareza do que realmente precisa ser feito. Qual é o próximo passo que a gente tem que dar, que tarefa que a gente tem que executar, e consequentemente a gente acaba não fazendo nada. Muitas vezes a gente fica paralisado, né? Você só pensa assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, e acaba não fazendo nada. E é interessante fazer isso, né? Fazer essa lista de atividades, especialmente no dia anterior, escrevendo o que você deseja, o que você necessita fazer no dia seguinte. Terceiro ponto, elenque as 5 prioridades. Então, depois que você escreveu toda a sua lista, né, das atividades que você precisa fazer, você vai escolher as 5 principais. Você vai escolher 5 que são importantes, tá? E preste atenção em um ponto aqui. Normalmente, algo que é urgente, que você fala, meu Deus, eu preciso realizar isso, é muito urgente. Na verdade, isso que se tornou urgente para você hoje era algo que era importante, mas você acabou negligenciando, acabou adiando, né? E isso acabou se tornando algo urgente. Portanto, faça sempre primeiro aquilo que é importante. Vale dizer também que muitas vezes você está querendo apagar incêndio de todo mundo, né? Alguém te chamou para comprar, sei lá, uma calça, aí você larga tudo que tinha para fazer para socorrer aquela pessoa. Uma amiga te ligou, você precisa atender naquele momento, né? Então, tome muito cuidado com esse tipo de comportamento, né? Você já ouviu aquela história da máscara de oxigênio? A história da máscara de oxigênio é o seguinte: se você já voou em um avião, provavelmente você já ouviu, né, a aeromoça falando, né, em caso de turbulência, em caso de haver algum tipo, né, de turbulência, algum tipo de adversidade, as máscaras, elas vão cair, então você vai colocar a máscara de oxigênio em você primeiro e depois você ajuda a outra pessoa. É exatamente aqui. Primeiro você precisa colocar a sua máscara de oxigênio para depois querer colocar a máscara de oxigênio nas outras pessoas, tá? Quarto ponto, revisite suas anotações do dia. Calcule o tempo que você vai gastar com a lista de atividades, né, que você listou aí, e veja se realmente é possível você fazer tudo o que você deseja no seu dia. Coloque, então, primeiro na sua agenda, bloco, aplicativo, qualquer que seja que você está utilizando, né? Então, você coloca primeiro na sua agenda as suas 5 prioridades. E daí, depois que você concluir todas elas, aí então você percebeu ali que é possível incluir mais alguma atividade, aí então você faz isso. E é interessante levantar um ponto aqui. Faça o pior primeiro. Por quê? Você fazendo aquilo que você considera pior primeiro, depois vão ficar as coisas legais para você fazer, entendeu? Ou menos piores. Então acaba ficando mais fácil, tá? Ter essa atitude evita com que você acabe se sentindo também frustrada por não ter conseguido dar conta, né? Sobrecarregada, estressada ou ansiosa com tantas tarefas. Então, ter aquela listona muito grande de afazeres, isso acaba sobrecarregando, estressando, né? E um ponto aqui muito interessante para você: risque. Então, se você está fazendo até se você está fazendo no aplicativo, se tiver uma forma de você colocar um check, né? Ou mesmo se você está escrevendo no papel e riscar, depois que você terminou, de você concluiu essa tarefa, você riscar
Essa atitude que você está fazendo, isso vai trazer um reforço positivo para o seu cérebro, de que você é uma mulher que traça metas e você cumpre com a sua palavra, e você cumpre, você realiza. Então, quando você começa a ter essa atitude, isso vai acabar influenciando em outras áreas da sua vida também. Quinto tópico que eu trouxe aqui para você. Separe meia hora do seu dia para você se planejar. Talvez essa daqui seja a atitude mais importante para você. Então, mesmo que você não tenha essa habilidade de planejamento, com o tempo você vai acabar pegando, você vai acabar desenvolvendo essa habilidade. Demoram-se 21 dias para você transformar qualquer coisa que você deseja em um novo hábito. Então, se você desistir antes desse tempo, não formou o hábito, né? Não se tornou algo natural, algo que você consegue realizar de maneira automática, tá? Entenda que você pode falhar. Primeiro, não se culpe se você falhar no seu planejamento, tá? Planejar não significa fazer tudo perfeitinho, não errar nunca. Significa que você sabe o que precisa fazer, mas exceções, imprevistos acontecem e tá tudo bem. O mais importante é não deixar o excesso de possibilidades, ou seja, você não ter um plano elaborado te travar, tá? E é interessante a gente ponderar. Será mesmo que fazer essa exceção é importante? Então tem que ficar atento para que isso não se torne uma desculpa, tá? Sétimo ponto, escolha uma recompensa. Pode ser um presente, pode fazer as unhas no salão, pode ser ler um livro ou fazer uma massagem. Escolha alguma coisa que você gosta muito, que te dê muito prazer, para ser a sua recompensa. Então, essa vai ser a sua recompensa por você ter conseguido se planejar todos os dias da semana. Então, você pode determinar, por exemplo, assim, todo domingo para avaliar como está seu planejamento. E daí você se dá a sua recompensa. E note que aqui eu estou falando de outros tipos de recompensa que não são comida, tá? Você não vai querer relacionar esse tipo de comportamento com a alimentação, tá bom? E fazer essa recompensa positiva vai reforçar o seu hábito. Então, quando você menos esperar, planejar, vai ser um comportamento muito automático, muito natural para você. E agora eu quero que você deixe um comentário para mim. Me conta qual foi a sua maior sacada dessa aula. Eu vou amar saber. Muito obrigada e até breve!